a Polícia Federal usa, por exemplo, está aqui um resumo na matéria da Folha de São Paulo, e-mails apreendidos na Calicut, uma operação, para mostrar que o ex-secretário de Obras do Rio, Hudson Braga, se reuniu várias vezes com José Luiz Solheiro. Hudson Braga, diz Sérgio Cabral na sua delação, foi responsável por operacionalizar os pagamentos a Dias Toffoli. E José Luiz Solheiro teria intermediado o contato entre o ex-governador, Sérgio Cabral, portanto, e o ministro, por meio de sua mulher, a advogada Roberta Rangel. Roberta Rangel, mulher do Toffoli. A PF também se vale de conversas por aplicativo de celular entre Braga e Solheiro. Portanto, os contatos entre as pessoas citadas por Cabral foram registrados ali no relatório da Polícia Federal. E da Operação Boca de Lobo, tem a Calicut e a Boca de Lobo, investigadores utilizam os registros no celular de encontros do ex-governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, para mostrar seus vínculos com o Solheiro e com o advogado Bruno Calfati, que defendia o prefeito de Volta Redonda no processo de cassação. E aqui eu faço um parênteses, prefeito de Volta Redonda é aquele que foi beneficiado pela alteração de voto do Dias Toffoli quando ele estava no Tribunal Superior Eleitoral. O Toffoli teria recebido 3 milhões de reais para alterar esse voto de acordo com a delação do Sérgio Cabral, tá? Só para explicar. E os registros também mostram encontros de Pezão e Toffoli. Na delação, Cabral afirma que o Pezão, que foi sucessor dele no governo aqui do Rio, era próximo do prefeito de Volta Redonda. Então, olha, isso aqui é só um resuminho de como todos os contatos ali, eles estão registrados. Quer dizer, aquele que é o relato do Sérgio Cabral, ele, a partir de todos esses contatos, faz sentido. E começa fazendo sentido porque a alteração do voto do Toffoli é esdrúxula. Eu comentei isso aqui na semana passada. Ele causou surpresa e estranheza da colega Maria Tereza Assis de Moura ao alterar um voto e desempatar um julgamento em sentido contrário do já decidido no recurso chamado embargos de declaração, que geralmente é para dar mais clareza à decisão tomada anteriormente. Não, estava 4-3 para um lado, Toffoli mudou o voto, ficou 4-3 para o outro, né? Uma coisa assim, mas terminou 4-3 a favor, contrário, na verdade, à cassação do prefeito de Volta Redonda, que acabou beneficiado. Então, o Toffoli teria recebido 3 milhões de reais por meio do escritório de advocacia da sua esposa, Roberta Rangel, a partir de toda essa articulação de bastidor que envolve esses personagens, apontados pelo Sérgio Cabral. E, repito, o contato entre eles foi devidamente rastreado. Era preciso, então, começar uma investigação para ver até que ponto houve essa negociata no bastidor e com o seu consequente pagamento. Então, descobrir a forma de pagamento pela qual teria se dado isso seria uma das funções da investigação que poderia chegar à conclusão de que tudo isso aconteceu, conforme narrado pelo Sérgio Cabral, ou não aconteceu, ou não há provas suficientes. Mas não haver o início da investigação diante de tantos indícios, aí é blindagem, porque se fosse qualquer outro cidadão nessas circunstâncias, a investigação seria iniciada. Agora, Toffoli, ele tem torcida organizada, né? Gilmar Mendes, Aécio Neves, todo esse pessoal tem torcida organizada. Ministro do Supremo Tribunal Federal, é político, que está aí ligado a vários grupos. Então, a gente sempre vê toda a defesa. Advogados aí que atacam, que são detratores da Lava Jato, já saíram em defesa do Toffoli, claro. São advogados que têm clientes réus no Supremo Tribunal Federal. Gostam de fazer uma média com o ministro do Supremo. Então, há vários interesses aí em jogo nessa defesa exacerbada de um ministro contra o qual já apareceram vários indícios. E todo o comportamento dele, ao longo desses últimos anos, em que apareceram esses indícios, é altamente suspeito. O Toffoli abriu o inquérito das chamadas fake news, dentro do qual o relator Alexandre de Moraes suspendeu a apuração da Receita sobre o escritório de advocacia da esposa dele, Toffoli. Esse escritório pelo qual o Cabral está dizendo que ele recebeu dinheiro para alterar voto. Então por que suspendeu a apuração da Receita? Tinha medo de que a Receita encontrasse alguma coisa? E a Receita alvejava
também a esposa do Gilmar Mendes. Natural que Gilmar e Toffoli estejam juntos contra a delação do Sérgio Cabral. Então, houve uma blindagem de ministro do Supremo Tribunal Federal por meio de um inquérito aberto pelo próprio Toffoli. E eu critiquei na ocasião e repito a crítica agora, com mais elementos ainda para fazer a crítica. O Toffoli já apareceu na delação do Léo Pinheiro da empreiteira OAS, teve reforma na casa do Toffoli, foi engavetada pelo Rodrigo Janot, então PGR, Procurador-Geral da República, seguiu engavetada na gestão da Raquel Dodge, sucessora do Rodrigo Janot no cargo, todos eles antecessores do atual Augusto Aras. O Toffoli já foi citado em depoimento do Marcelo Debrecht, como eu lembrei na semana passada, que confirmou o conteúdo de uma mensagem dele mesmo, em que ele se referia ao Toffoli como amigo, porque o Toffoli era o amigo do meu pai, né? Que era o amigo do Lula, que era o amigo do Emílio Debrecht, pai do Marcelo. Então, na mensagem, o Marcelo Debrecht dizia lá, e o amigo não vai querer o dele? E ele confirmou no depoimento que querer o dele era uma menção a dinheiro ilícito. Ora, o Marcelo Debrecht achava que o Toffoli era facinho assim? Não vai querer o dele? O que o Marcelo Debrecht sabia a respeito do Toffoli para julgar um ministro do Supremo Tribunal Federal como alguém disposto a receber um dinheiro ilícito? São coisas que a investigação poderia responder ou não. O que eu condeno é essa blindagem exacerbada que se faz em todas as frentes quando aparecem indícios sobre pessoas poderosas no Brasil. Essa delação do Sérgio Cabral, ela atingiu, de acordo com o noticiário aí, do fim de semana, também o Aécio Neves. Mais um motivo, inclusive, para o Gilmar Mendes acabar se aliando ao Toffoli, para além do motivo de suas esposas terem sido alvos da Receita Federal. O Aécio Neves também acabou delatado pelo Sérgio Cabral. Eu estou tentando puxar aqui exatamente o que ele contou. Contou que o Tucano, o Aécio, teria atuado pela contratação em favor, né, da contratação de uma empreiteira para o metrô Carioca, em troca de 14 milhões de reais para ele, Aécio, e para o Cabral. Então essa é a alegação do Cabral. Vocês vejam que, pelos relatos do Cabral, ele era articulado aí com todo esse pessoal da política, do judiciário, né? Então, repito, o Cabral uniu, né, involuntariamente, ainda mais o Toffoli e os amigos do Aécio, como Gilmar, cuja esposa, repito, já era alvo da Receita. E aquelas apurações, elas foram suspensas pelo Moraes no âmbito do inquérito das fake news. Então, tá tudo aí. Agora, você tem a suspensão das investigações. Sim, o ponto que eu estava esquecendo e eu estava aqui falando outras coisas para lembrar. O Toffoli, ele também engavetou investigações baseadas na delação do Sérgio Cabral. O Toffoli mesmo cuidou de varrer aquilo para debaixo do tapete. Ele tomou decisões nesse sentido. E isso está sendo aí apontado pelos envolvidos, pelo próprio Cabral, né? Teve notícia dizendo que o próprio Cabral citou isso como uma tentativa de obstrução, dado que, a partir do relato do Cabral, o Toffoli sabia que a delação dele poderia comprometer o ministro do Supremo, e aí teria atuado nessas decisões, como ministro do Supremo, para evitar que essa delação fosse homologada, tivesse continuidade. O Fachin inicialmente agiu de uma forma que certamente agora, ao vir à tona essa decisão, não deve ter agradado em nada ao Toffoli, porque ele atendeu ali ao apelo inicial da Polícia Federal, concordando com o argumento de que o acordo de colaboração do Cabral tem uma cláusula que prevê o uso de informações coletadas nas operações Calicut e Boca de Lobo. Essas informações, que incluem, né, são várias informações, eu fiz aqui um resumo que saiu na matéria de hoje. Mas o Fachin acabou concordando que a PF coletasse as provas. Só que aí veio à tona toda a sujeira e aí houve uma suspensão, pelo menos até decisão do plenário virtual, a respeito da delação do Cabral. Agora, olha a situação que se coloca, porque eu já penso lá na frente. Vai ter uma votação no plenário virtual do STF a respeito da nulidade
da delação do Sérgio Cabral. O Toffoli vai votar? Repito, Dias Toffoli, ministro do STF, vai participar de uma votação no plenário virtual a respeito da nulidade de uma delação que o atinge. Vocês vejam como há hipóteses que não são sequer muito bem previstas, né, nessa legislação vaga brasileira, dentro da qual se abre brecha para tudo. Eu nunca espero, né, obviamente eu zelo para que o Brasil tenha um nível de moralidade maior e as pessoas acabem sendo, no mínimo, pressionadas para se declarar suspeita para participar daquilo que tem a ver com elas, né? Mas eu não espero que o Toffoli se declare suspeito para votar, nem que o Gilmar se declare, né? Porque o Gilmar já aliviou a barra do Aécio, apesar de 46 conversas detectadas pela Polícia Federal entre eles, inclusive uma no dia em que o próprio Gilmar deu uma decisão favorável, quando o Aécio teria que ser interrogado. O Gilmar já deu decisão favorável ali ao Paulo Preto, celebrada pelo Aloysio Nunes. A Lava Jato tinha pedido a suspeição do Gilmar justamente pela proximidade com o Aloysio Nunes. É muito íntimo do José Serra também. É padrinho de casamento da filha do rei do ônibus aqui do Rio de Janeiro, para quem deu uma decisão favorável também. Então, se não está lá previsto tudo certinho, eles não se declaram nada e tomam aquela decisão. Depois dizem que os outros que são suspeitos, né? São procuradores da Lava Jato, juiz da Lava Jato, a Lava Jato é isso e aquilo, xinga de esquadrão da morte. Aí é aquela histeria, aquela afetação toda, como a gente está vendo agora. Quando o Toffoli usou o inquérito das fake news para censurar uma matéria da revista Cruzoé, e aqui eu preciso fazer um parênteses, a matéria simplesmente mostrava um documento que havia sido juntado a um processo da Lava Jato, que mostrava que o Marcelo Odebrecht, como ficou confirmado depois por outro depoimento, que eu acabei de citar, né? Mas que o Marcelo Odebrecht se referia ao Toffoli como amigo do meu pai. Esse codinome do Toffoli na Odebrecht apareceu naquele documento, que foi publicado pela revista Cruzoé, que, portanto, deu uma informação correta, condizente com a realidade. E aí houve a censura determinada pelo então relator, e até hoje relator do inquérito das fake news, Alexandre de Moraes, censura essa que só foi derrubada porque o então ministro Celso de Mello emitiu uma nota dura, fazendo pressão a favor da liberdade de expressão. Eu tinha várias divergências com o Celso de Mello, de várias naturezas, mas a defesa da liberdade de expressão que ele fez ao longo da carreira, nesse ponto, ele era bastante irredutível. E acabou conseguindo que o Alexandre de Moraes ficasse constrangido e derrubasse a censura. Agora, voltando, quando o Toffoli foi defender a censura, que eles não chamam de censura, né? Eles dizem que é outra coisa, ele falou assim, não, isso é um ataque ao Supremo Tribunal Federal, num jantar, num almoço com o pessoal lá dele em São Paulo, se eu não me engano, que é esse papo, né? De que isso é um ataque ao Supremo, é um ataque ao Poder Judiciário, é um ataque à democracia. Isso é conversa fiada. O Toffoli é um ministro dos 11 que compõem o Supremo Tribunal Federal atualmente. E ele precisa responder por aquilo que faz individualmente. Se há indícios sobre ele, ele pode ter o seu direito de defesa. Agora, quando os indícios são fortes assim, tem que haver uma investigação dentro da qual tudo vai ser feito com a devida independência, se, evidentemente, as instituições funcionarem. Ele não pode ser blindado, nem se escudar no Supremo Tribunal Federal, no Poder Judiciário, na democracia. Ele não é nenhum dos três. Ele é um indivíduo que ocupa um cargo e está sujeito às leis do país. Não está, ou não deveria estar, acima das leis. Agora, se tenta blindar todo mundo a partir do uso da categoria. É assim que os políticos ladrões fazem, por exemplo. Político ladrão, ele fala, essa denúncia está criminalizando a política. É isso que ele faz, ele tenta se escudar na categoria a qual ele pertence, para reunir, inclusive, mais apoios. Ora, essa acusação contra mim é contra toda a política, hein? Então fiquem a meu lado, porque hoje sou eu, amanhã é você. E esse tipo de apelo tem um certo poder, né, sobre outros políticos que têm telhado de vidro. Aí sai todo mundo gritando esse tipo de alegação. Então ele diz lá, isso é um ataque ao Supremo, é um ataque ao Poder Judiciário. Não é. É a partir de informações reais e de uma delação que acabou de surgir.
Então, você tem indícios para investigar o indivíduo, que teria usado, inclusive, o seu poder dentro daquele cargo para faturar dinheiro com base numa canetada, numa alteração de voto. Alguém aqui está acusando? Não, está pedindo investigação. Agora, eles não querem sequer a investigação. E aí, a gente lembra das declarações do ministro Luiz Roberto Barroso, no caso da suspeição do Sérgio Moro, falando que o sistema quer vingança, né? O sistema não aceita que ninguém sequer ouse investigar os seus membros.